Imagine um tempo em que a vida parece fluir em direções inesperadas, onde cada passo é uma escolha que ecoa além do visível. Vivemos dias onde poucos são chamados a se erguer e agir de forma diferente, mas aqueles que respondem ao chamado enfrentam uma jornada singular. Esses escolhidos não são apenas figuras místicas ou idealizadas. São pessoas reais, de carne e osso, moldadas pelas tempestades da vida e forjadas na solidão do silêncio. Homens e mulheres comuns, mas com uma missão extraordinária. Deus, nos últimos dias, tem levantado pessoas para representar algo maior do que elas mesmas. Ele não está olhando apenas para os que ocupam púlpitos ou lideram congregações. Sua busca é por corações dispostos a impactar cada canto do mundo, seja na educação, nos negócios ou em qualquer outro lugar onde a influência pode transformar vidas. É um chamado que ecoa no íntimo, desafiando a acomodação e pedindo uma entrega que vai além das palavras. Mas há uma verdade que precisa ser encarada. Nem todos que desejam podem responder a esse chamado de imediato. Há um preço, uma preparação. Para estar pronto, é necessário passar por testes que desafiam a alma, provas que rasgam o ego e desnudam as intenções. Esses testes não são superficiais, são intensos, desconfortáveis e muitas vezes solitários. Eles não apenas testam nossa capacidade, mas revelam quem realmente somos. Hoje, vamos explorar esses testes. Vamos mergulhar na realidade crua e sem adornos daquilo que significa ser um escolhido. Se você sente que há algo maior te chamando, fique conosco. Esta jornada pode te mostrar onde você está e para onde deve ir. O primeiro teste que todo escolhido precisa enfrentar é o teste da fé, uma prova que vai além de palavras bonitas ou do conforto das crenças superficiais. Este teste é sobre manter-se firme quando o chão parece desaparecer sob seus pés, quando o que você vê diante de si é apenas o caos, e não há sinal de que as promessas de Deus estão se cumprindo. É nessa hora que o silêncio pesa, que as dúvidas sussurram, e que cada fibra do seu ser é desafiada a confiar mesmo sem enxergar. A fé verdadeira não nasce em dias ensolarados, mas nas noites escuras da alma, quando tudo parece perdido. Imagine-se em um momento onde tudo o que você planejou começa a desmoronar, onde aquilo que você acreditava estar seguro é arrancado de suas mãos. Sua saúde falha, os relacionamentos se rompem, o trabalho que você contava desaparece. O que resta? Resta a fé, mas não qualquer fé. É aquela fé que se recusa a ceder, que não depende das circunstâncias, mas que se agarra às promessas como uma âncora em meio à tempestade. Deus não está interessado em uma fé frágil, condicionada ao que é visível e palpável. Ele quer ver uma fé que sobrevive à ausência de respostas, que cresce no terreno árido da incerteza. Durante esse teste, Deus parece se afastar, as orações parecem não ser ouvidas, e o silêncio dele pode ser ensurdecedor. Mas não é um abandono. É um treinamento silencioso. Ele observa, não para julgar, mas para fortalecer. É como se, na escuridão, ele estivesse moldando uma rocha inabalável dentro de você, tirando cada partícula de dúvida e insegurança, até que a fé se torne um pilar que nada pode abalar. Esse é o momento em que você aprende a caminhar, não pelo que sente, mas pelo que acredita. Esse teste vai te levar ao limite. Pode ser doloroso, pode parecer que você está sozinho, mas é exatamente ali que você se encontra com a essência da fé. Uma fé que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração sabe. E quando você passa por essa prova, não sai o mesmo. Sai fortalecido, preparado, com uma confiança que o mundo não pode roubar. Esse é o primeiro passo na jornada dos escolhidos. Um passo essencial para se tornar alguém que não apenas conhece Deus, mas que vive como se suas palavras fossem a única verdade. O segundo teste, o teste do tempo e paciência, é um dos mais difíceis de enfrentar. Ele não se manifesta em explosões de dor ou em momentos agudos de crise, mas se desenrola lentamente, arrastando-se pelos dias, semanas, anos, sem nenhuma pressa de acabar. É o teste do silêncio prolongado, da espera que parece interminável. Deus, em sua sabedoria, utiliza o tempo como um mestre implacável que nos ensina a virtude que mais nos falta, a paciência.
Esse teste não é sobre suportar de cabeça baixa, mas sobre aprender a confiar nos ritmos de Deus, que são tão diferentes dos nossos. Você talvez tenha recebido promessas, vislumbres de um futuro que parecia tão próximo, tão ao seu alcance. Mas, em vez da realização, o que você encontra é uma longa estrada sem fim à vista. Como José, que foi lançado em prisões injustas, você se vê preso em situações que não escolheu, esperando pelo momento certo que nunca parece chegar. E nesse processo, o tempo se arrasta, minando sua força, testando sua fé, desafiando sua paciência. Não se trata apenas de esperar, trata-se de como você espera. Deus usa esses períodos para moldar algo dentro de nós que não pode ser desenvolvido de outra forma. Ele está ensinando que as coisas de valor, aquelas que realmente transformam, não nascem da pressa, mas da paciência cultivada no terreno da incerteza. Cada dia de espera é uma aula silenciosa, uma preparação invisível que transforma. Deus trabalha no oculto, longe dos olhos humanos, removendo as impurezas do orgulho, da autossuficiência, nos ensinando a depender totalmente dele e não de nossas forças. O teste do tempo e paciência revela o quão dispostos estamos a submeter nossas vontades ao tempo de Deus. A espera prolongada não é um castigo, mas um refinamento. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Moisés passou 40 anos no deserto antes de estar pronto para liderar um povo. Deus não tem pressa, e a sua demora não é um sinal de esquecimento, mas de preparação cuidadosa. Ele está construindo em você a capacidade de confiar quando não há garantias, de perseverar quando não há sinais visíveis. Esse teste nos despedaça, mas também nos reconstrói de um jeito que nunca imaginamos. A paciência que se aprende aqui é a base para uma vida que não se abala com a passagem dos dias. Cada momento de espera é um tijolo colocado na construção de algo maior, algo que apenas Deus pode ver por inteiro. E quando você finalmente atravessa essa prova, percebe que a espera não foi perda, mas ganho. Um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento que te torna forte, resiliente, pronto para o que está por vir. O terceiro teste, a rejeição por justiça, é um daqueles momentos que perfuram o coração de maneira silenciosa e profunda. Vivemos em uma sociedade onde os valores se distorcem, onde o certo e o errado se tornam relativos. E o que antes era inaceitável, agora, é glorificado sem pudor. Ser um escolhido é nadar contra essa maré. É enfrentar olhares críticos. É ser visto como antiquado, ultrapassado, simplesmente por manter um compromisso inabalável com a verdade e a justiça que Deus estabelece. Este teste não se trata de enfrentar inimigos visíveis, mas de suportar o peso da exclusão, da incompreensão, das acusações veladas e dos julgamentos silenciosos. Você pode ser rejeitado por amigos, familiares, ou até mesmo pela sociedade em geral, não porque fez algo errado, mas precisamente porque escolheu fazer o que é certo. Em um mundo que abraça a conveniência acima da convicção, manter-se fiel aos princípios de Deus é um ato de rebeldia silenciosa e corajosa. Esse é o teste da solidão nas convicções. Quando se escolhe seguir o caminho da justiça, a estrada se estreita, e aqueles que caminham ao seu lado muitas vezes desaparecem. Você pode perder oportunidades, amizades, ou até mesmo ser silenciado por ser uma voz dissonante em um coro que canta a favor do que é fácil e confortável. Não é uma rejeição leve. É um esvaziar contínuo que testa seu compromisso com algo maior do que a aceitação social. Mas há uma beleza intrínseca na rejeição por justiça. Cada vez que você se mantém firme, algo se fortalece dentro de você. Essa rejeição é um lembrete silencioso de que você pertence a outro reino, um reino que não negocia valores, que não se curva à pressão do que é popular ou conveniente. Você não está sozinho. Pense nos profetas, nos apóstolos e no próprio Cristo, que foi desprezado, rejeitado e ainda assim permaneceu firme, fiel à sua missão, sem nunca negociar o que era certo. Esse teste nos chama a abraçar a rejeição não como um fardo, mas como um sinal de que estamos no caminho certo. Não é fácil e muitas vezes dói profundamente ser excluído por fazer o bem. Mas é nessa rejeição que encontramos a aprovação de Deus, que vale mais do que qualquer aceitação humana. Ao passar por esse teste, você não apenas se fortalece,
você se torna um sinal vivo de que a justiça de Deus ainda caminha na terra, através de homens e mulheres que se recusam a ceder. E é exatamente essa força silenciosa e inabalável que o torna digno de ser chamado de escolhido. O quarto teste, a experiência do deserto, é talvez o mais solitário e revelador de todos. Não há mapas que nos preparem para ele, nem sinais claros de saída quando estamos no meio dele. O deserto não é um lugar físico, mas um estado da alma, onde tudo parece árido, onde as vozes que nos guiavam silenciam e as seguranças que tínhamos desaparecem. É o momento em que Deus nos leva a um tipo de isolamento necessário, onde ele se torna a única fonte de sustento e esperança. O deserto é um lugar de confronto, não com os outros, mas consigo mesmo. É ali que nossos medos mais profundos, nossas dúvidas mais íntimas e nossas fraquezas mais escondidas vêm à tona. Tudo o que evitamos encarar em tempos de abundância se revela na escassez do deserto. Deus nos leva a esse terreno desolado não para nos destruir, mas para nos moldar, para remover aquilo que não serve e deixar apenas o que é essencial. É um processo doloroso, mas profundamente transformador. Lá, somos despojados das distrações, dos confortos e das falsas seguranças. Não há aplausos, não há reconhecimento, apenas o silêncio seco e impiedoso do deserto. E é nesse silêncio que a voz de Deus se torna mais clara, não porque ele grita, mas porque tudo o mais foi calado. É no deserto que se aprende a depender dele de forma absoluta, sem reservas. É onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática diária, passo a passo, um passo após o outro, mesmo quando não há um horizonte visível. A experiência do deserto nos ensina que as maiores lições de Deus não estão nos momentos de abundância, mas nos de privação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar seu povo. Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar seu ministério. Ali, o orgulho é quebrado, a impaciência é desafiada e a perseverança é construída. Cada dia no deserto é um exercício de confiança, uma oportunidade de se refinar na fornalha invisível da solidão e da dependência total de Deus. E quando finalmente saímos do deserto, não somos mais os mesmos. Algo em nós mudou para sempre. Não é uma mudança visível, mas uma transformação interna, uma força que só quem caminhou por esses lugares áridos conhece. O deserto nos ensina a ver além do visível, a ouvir além do audível, a acreditar no que ainda não se revelou. É um teste que ninguém escolhe, mas que todos que são chamados devem passar. E ao emergir desse tempo, percebemos que o deserto não foi um fim, mas um início. O início de um propósito que só pode ser cumprido por aqueles que foram refinados no silêncio e na espera. Agora que exploramos os 4 testes que moldam os escolhidos, surge a questão: como identificar esses momentos em nossas próprias vidas? Como enfrentar essas provas quando elas chegam sem aviso, nos pegando desprevenidos e vulneráveis? É importante entender que esses testes não vêm com rótulos claros. Eles se apresentam nas circunstâncias do cotidiano, nas escolhas difíceis, nas perdas inesperadas e nos silêncios ensurdecedores. Eles estão ali, escondidos nas entrelinhas das nossas rotinas e nas crises que parecem nos esmagar. O primeiro passo é reconhecer a estação em que você está. Está lidando com dúvidas avassaladoras? Talvez você esteja enfrentando o teste da fé. Sente que a vida está em uma pausa interminável, como se nada se movesse? Esse pode ser o teste do tempo e paciência. Tem enfrentado olhares de desprezo por se manter firme no que acredita? A rejeição por justiça está em ação. E se tudo parece desmoronar ao seu redor, deixando-o isolado e sem direção, você pode estar no deserto, sendo preparado de maneiras que ainda não compreende. Enfrentar esses testes exige mais do que força de vontade, exige entrega. Para passar pelo teste da fé, é preciso continuar acreditando, mesmo quando a voz de Deus parece distante. Não se deixe abater pelo que seus olhos veem. Lembre-se de que a fé não se baseia no que é visível, mas no que é prometido. Nos momentos de dúvida, agarre-se às palavras de Deus como a única verdade que importa. No teste do tempo e paciência, não se apresse em tentar resolver tudo com suas próprias forças. Há uma sabedoria em esperar,
uma força que se desenvolve na demora. Use esse tempo para se fortalecer, para crescer em silêncio. Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Não confunda demora com negação. O que Ele está preparando é maior do que você imagina. Para enfrentar a rejeição por justiça, mantenha-se firme, mesmo quando o mundo se voltar contra você. Lembre-se de que viver pela verdade não é popular, mas é necessário. Rejeições vêm, mas a aprovação que realmente importa é a de Deus. Cerque-se de pessoas que compartilhem dos mesmos valores e que possam te apoiar quando a pressão for grande demais para suportar sozinho. E se você está no deserto, não resista ao processo. O deserto não é uma punição, é um lugar de preparação. Permita-se ser moldado, mesmo que doa, mesmo que pareça sem sentido. Deus está trabalhando no silêncio, removendo o que não serve e te preparando para algo maior. Não lute contra o deserto, aprenda com ele. Esses testes não são um fim em si mesmos. Eles são convites silenciosos a uma transformação que vai além do que podemos imaginar. Encare-os como parte da jornada, uma jornada que não promete facilidade, mas que garante um propósito maior. O que você enfrenta hoje está te moldando para o que está por vir. Não desista. Persevere. Há mais em jogo do que você pode ver agora, e o que está sendo forjado dentro de você é de um valor incalculável. Ao chegarmos ao final desta jornada, uma verdade se revela. Ser um escolhido não é uma decisão tomada na euforia do momento, mas um compromisso selado no calor das provas, nos dias silenciosos e nas noites em que a fé é o único abrigo. Os testes que enfrentamos não são meros obstáculos, mas partes essenciais do caminho que nos transforma de dentro para fora. É fácil desejar o destino glorioso, mas é nos passos incertos, nos trechos escuros e nas dores não previstas que os escolhidos são realmente moldados. Cada teste enfrentado não é um acaso, mas uma preparação meticulosa. A fé que se fortalece em meio à dúvida, a paciência que se aprende na espera, a integridade que se mantém firme diante da rejeição e a força silenciosa que nasce no deserto. Essas experiências nos revelam que os escolhidos não são definidos por títulos ou reconhecimentos, mas por uma resiliência invisível, cultivada nos bastidores da alma. É ali que o caráter é forjado, longe dos olhares e dos aplausos, onde apenas Deus vê. Se você sente o peso desses testes, saiba que não está sozinho. Há uma legião de corações que também caminham por essas estradas difíceis, que também enfrentam o silêncio, a espera, a rejeição e o deserto. É normal sentir-se pequeno diante desses desafios, mas lembre-se, cada prova superada é uma confirmação silenciosa de que você está sendo preparado para algo maior. Não se trata apenas de resistir, mas de aprender, de crescer e de se tornar aquilo que Deus planejou. Essa jornada é cheia de altos e baixos, de vitórias silenciosas e de lutas íntimas que poucos enxergam. Mas a beleza está exatamente nisso, no processo. Na transformação que ocorre dentro de cada um que decide perseverar, que se recusa a desistir quando tudo parece conspirar contra. Os escolhidos não são perfeitos, mas são aqueles que, mesmo em sua imperfeição, continuam caminhando, continuam acreditando, continuam se entregando ao processo divino, mesmo quando não entendem o porquê. A jornada dos escolhidos é contínua e desafiadora, mas é também uma jornada de esperança. Cada teste vencido é um passo mais perto do propósito. É uma nova camada de força e sabedoria que se acumula, não há glória sem dor, nem propósito sem provação. Então, siga adiante. Continue firme, mesmo quando o caminho parecer incerto. Você está sendo preparado para algo que só você pode cumprir. E no final, cada lágrima, cada espera, cada rejeição e cada deserto farão sentido, revelando que, na verdade, Deus sempre esteve ali, moldando você para algo grandioso. Se essa mensagem sobre os testes dos escolhidos tocou o seu coração e você se identificou com as lutas de fé, paciência, rejeição ou a experiência do deserto, não deixe essa jornada parar aqui. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre crescimento espiritual. Curta o vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E compartilhe com quem você sabe que está passando por desafios semelhantes.
Sua interação é essencial para que outros também descubram como enfrentar as provações com coragem e propósito. Junte-se a nós nos comentários. Compartilhe suas experiências de superação e fortaleça essa comunidade de fé, motivação e transformação. Aqui, você não está sozinho. Somos um grupo de pessoas que busca viver intensamente o propósito que Deus reservou para cada um de nós.